A história de Ludwig van Beethoven começa em 16 de dezembro de 1770, em Bonn, na Alemanha, em uma casa onde música e turbulência dividiam o mesmo espaço. Seu avô, também chamado Ludwig, era maestro da corte, respeitado, elegante, disciplinado. Era ele o modelo que o pequeno Beethoven queria alcançar. Mas seu pai, Johann, carregava outro lado da história. Era músico, porém alcoólatra, instável, e via no filho uma oportunidade de transformar frustração em glória. Foi assim, entre ternura e dureza, que Beethoven começou a estudar. Com apenas 4 anos, era puxado da cama no meio da noite para repetir escalas no piano. Muitas vezes, lágrimas caíam sobre as teclas enquanto o pai insistia numa disciplina rígida, quase brutal. Curiosidade histórica. Vizinhos relatavam que, às vezes, podiam ouvir o pequeno Ludwig chorar enquanto tocava, mas nunca desistir. Era como se algo invisível o empurrasse para frente. Aos 7 anos, Beethoven fez seu primeiro concerto público. Não foi um sucesso estrondoso, mas revelou algo raro: fúria criativa. Ele não tocava. Lutava com o piano, arrancando dele sentimentos brutos, intensos, profundos para alguém tão jovem. Por volta dos 11 anos, Beethoven já trabalhava como assistente de organista da corte. Aos 12, compôs sua primeira obra publicada. Aos 14, substituía músicos adultos em importantes cerimônias, sempre com o olhar sério de quem parecia carregar um peso maior que a própria infância. Mas a primeira grande virada aconteceu aos 17 anos. Enviado a Viena para estudar, Beethoven teve um encontro breve, porém marcante, com Wolfgang Amadeus Mozart. O jovem alemão improvisou ao piano, e Mozart, após ouvi-lo, teria dito: "Lembrem-se desse nome, ele fará o mundo falar." Essa frase se tornaria profecia. Contudo, Beethoven precisou voltar às pressas para Bonn. Sua mãe adoecera e morreria pouco depois. A perda o devastou, e o pai afundou ainda mais no alcoolismo. Aos 19 anos, Beethoven se tornou o responsável pela família, sustentando irmãos, cuidando da casa e tentando, ao mesmo tempo, preservar sua própria alma criativa. Entre dor, pobreza e constante trabalho, ele continuou estudando, continuou compondo, continuou sonhando. E então, em 1792, aos 21 anos, recebeu a oportunidade que mudaria sua história: mudar-se definitivamente para Viena, o coração da música europeia. Ali ele não seria mais o menino forçado a tocar. Ali ele se tornaria Beethoven, o menino que chorava ao piano. Estava prestes a enfrentar o mundo e deixar uma marca que atravessaria séculos. Ao chegar em Viena em 1792, Beethoven era desconhecido, tímido e carregava apenas algumas cartas de recomendação. Mas bastaram poucos meses para a cidade perceber que algo extraordinário havia chegado. Quando Beethoven tocava piano, parecia que o instrumento ganhava vida própria. Ele não seguia regras. Ele quebrava, reinventava, reconstruía. Rapidamente, tornou-se o pianista mais comentado da capital. Improvisava com uma intensidade tão grande que, dizem, chegou a quebrar cordas do piano com a força das notas. Era admirado e temido. Sua personalidade era explosiva, direta, às vezes rude, mas todos sabiam. Estavam diante de um gênio bruto. Ele estudou com Joseph Haydn, o pai da sinfonia. Porém, desconfiado e exigente, Beethoven acreditava que Haydn não lhe ensinava tudo e buscava aulas secretas com outros mestres. Quase ninguém ousava criticá-lo. Ele brilhava demais. Entre 1795 e 1800, Beethoven lançou obras que já mostravam seu espírito indomável. Concertos, sonatas, trios. Mas a virada aconteceu em 1802, when he decided to dedicate himself to composition, almost obsessively. Foi nesse mesmo período que a tragédia pessoal começou a se revelar. Beethoven notou um zumbido constante nos ouvidos, depois dificuldade em ouvir conversas, depois notas musicais. A surdez avançava. Ele tentou tratamentos estranhos, sangrias, banhos gelados, compressas, dietas. Nada funcionou. Em desespero, escreveu o Testamento de Heiligenstadt, uma carta onde confessava dor profunda e desejo de desistir. Mas no final deixou uma frase que mudaria seu destino: "A arte me deteve." A partir dali, Beethoven entrou em sua fase mais explosiva, criativa e revolucionária. Entre 1803 e 1812, o mundo conheceu a Sinfonia número 3, heróica,
dedicada a Napoleão. Até Beethoven rasgara a dedicatória ao descobrir que ele se tornara imperador. A Sinfonia número 5, com o famoso Destino batendo à porta. A Sinfonia número 6, Pastoral, uma carta de amor à natureza. A Sonata Appassionata, emocional, furiosa, quase violenta. O Concerto para violino, inicialmente incompreendido, hoje celebrado como um dos maiores da história. For Elise, a obra mais famosa do mundo, e cujo destino da dedicatória é um dos maiores mistérios da música. Beethoven era apaixonado, mas nunca teve um amor correspondido. Frequentemente, se apaixonava por mulheres nobres e inacessíveis. Em 1812, escreveu a carta mais famosa de sua vida, destinada à amada imortal, cuja identidade é debatida até hoje. Outra batalha marcou sua vida. A disputa pela guarda do sobrinho Carl. Beethoven acreditava que poderia salvar o menino, mas a relação entre ambos foi marcada por dor, rigidez e conflitos. Mesmo assim, Beethoven continuava criando obras cada vez mais ousadas, como se buscasse conversar com algo além do mundo visível. Ele já não ouvia a música que escrevia, mas continuava escrevendo, como se pudesse enxergá-la. No início dos anos 1820, Beethoven estava quase totalmente surdo. A surdez que antes era incômoda, agora era absoluta. Ele não conseguia ouvir sua própria voz. Orquestras soavam como murmúrios distantes. Conversas eram impossíveis sem cadernos de anotações, que ele carregava sempre consigo. Sua saúde também piorava. Dores constantes no estômago e no fígado, febres, infecções. Mas enquanto o corpo se apagava, a mente se tornava cada vez mais luminosa. Foi nesse período de isolamento, doença e silêncio que Beethoven produziu algumas das obras mais profundas já escritas. Os quartetos de cordas tardios, considerados tão avançados que músicos da época achavam que estavam errados. A Missa Solemnis, uma obra monumental, quase espiritual, e, finalmente, a maior de todas, a Nona Sinfonia de 1824, que contém o hino universal Ode à Alegria. A estreia da nona foi um momento que parece cena de filme. Beethoven se posicionou diante da orquestra. Ele não podia ouvir nada, mas regia com paixão, seguindo apenas o que vivia dentro de si. Quando a sinfonia terminou, Beethoven continuou movimentando os braços, perdido em seu mundo silencioso, até que uma das cantoras se aproximou, tocou seu ombro e o fez virar-se. Ele viu, não ouviu, o público, todos de pé, aplaudindo, chorando, gritando, celebrando um homem que criara a música mais grandiosa da história sem ouvir uma única nota. Os anos seguintes foram solitários. Seu sobrinho Carl tentou tirar a própria vida, o que devastou Beethoven emocionalmente. Ele ficou mais frágil, mais doente, mas continuou compondo até onde pôde. No dia 26 de março de 1827, durante uma tempestade, Beethoven deu seu último suspiro. Um trovão ecoou no exato momento da morte, testemunhado por amigos próximos. Parecia que até o céu reconhecia que um gigante partia. Seu funeral reuniu cerca de 20.000 pessoas. Muitos jamais tinham visto Beethoven, mas todos tinham ouvido sua música e sabiam que estavam diante de alguém que transcendeu o mundo. Beethoven deixou mais do que composições. Deixou uma lição universal. Mesmo quando o mundo se cala, a alma continua capaz de criar sons que nunca morrem. Ele não venceu a surdez. Ele a transformou em eternidade.